O mercado de trabalho ele reproduz a sociedade brasileira. Desenvolvimento como sinônimo de branqueamento. Se olhar só para a cor da sua pele, você já está rejeitado. É o que a gente chama de racismo institucional. Isso interfere no seu lugar na sociedade. Humberto Adame é um advogado bem-sucedido. Estudou em uma das melhores universidades do país, a Universidade de Brasília. Tem mestrado em Direito da Cidade e Urbanismo pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro e é dono de um importante escritório de advocacia no Rio de Janeiro. Marcelo Paixão é diretor de graduação do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. É doutor em Economia e responsável pelo Relatório Anual das Desigualdades Raciais no Brasil, um estudo que, através de indicadores econômicos, sociais e demográficos, mede as diferenças entre brancos e negros no país. Humberto e Marcelo são duas notáveis exceções. São negros, cultos, bem-sucedidos e estão no topo da pirâmide social brasileira. O mercado de trabalho ele reproduz a sociedade brasileira. Você tem uma pirâmide onde o fundo é preto e, na medida que você vai subindo, vai chegando numa Dinamarca, lá no ápice. Isso é hierarquizado social e econômica e racialmente. Eu lembro sempre o geógrafo Milton Santos, que numa entrevista perguntaram a ele como é que ele, sendo um geógrafo mundialmente laureado, como é que ele via o cotidiano do negro brasileiro, já que ele era um homem que tinha superado todos esses problemas. Era professor emérito da USP. E ele disse, olha, o meu cotidiano é o mesmo de qualquer negro brasileiro, que não é dos melhores. Quando eu vou para a rua, os meus diplomas não vão me acompanhando no letreiro na minha testa. E eu sofro os mesmos problemas que todos os negros brasileiros sofrem. No pensamento social brasileiro, se trabalha muito com a ideia de que as desigualdades raciais são produtos da escravidão. E a gente está procurando reverter esse mito, né? Procurando mostrar que ele não é produto da escravidão, ele é produto de um modelo de desenvolvimento que privilegiou um grupo em detrimento do outro. Esse modelo de crescimento não se traduziu em redução de desigualdades. Então eu considero que qualquer modelo futuro de desenvolvimento que se apresente, que não coloque o tema das desigualdades como tema central para ser resolvido, é um modelo que vai repetir os erros do passado. Os índices de escolaridade e renda da população negra no Brasil registraram melhoras entre 1996 e 2006. Mas as condições de vida dos afrodescendentes continuam inferiores às dos brancos. E por muito tempo ainda, Humberto Adame e Marcelo Paixão vão figurar na lista das exceções. Essas informações estão em um estudo sobre desigualdade racial e de gêneros do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, de 2008. O estudo tomou como base a Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílio, realizada pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Os dados que se referem à posição da educação dos negros em relação aos brancos mostram, em todos os níveis educativos, uma situação de inferiorização. No Brasil, existem em torno de 15 milhões de analfabetos. 10 milhões são negros. No outro extremo, no ensino superior, da população branca de 25 anos e mais, 1 de cada 10 tem nível superior completo. Em relação à população preta e parda, mostra que 1 cada 50 tem nível superior completo. Se a população preta e parda mostra em todos os níveis educacionais uma desvantagem relativa em relação à população branca, evidentemente suas condições de vida se traduzem também numa situação de desvantagem em relação à população branca. Quanto maior o nível educacional, maiores são as perspectivas de vida, maiores as possibilidades de emprego, de ocupação, maior o nível de renda, por conseguinte, melhor nível de vida a pessoa tem. A renda média do trabalhador negro também registrou um pequeno crescimento, 3,93% em 10 anos. Mas os brancos têm quase o dobro da renda mensal. Os negros ganham hoje, em média, R$ 558,24,
53% menos do que o rendimento médio dos brancos, R$ 1.087. Entre os 10% mais pobres, 63,4% são negros. Coincidentemente, 69% das famílias que recebem Bolsa Família são chefiadas por negros. No lado oposto, na fatia mais rica, que representa 1% da população, os negros são apenas 11,3%. Bom, a experiência que eu tenho é drástica, porque a proporção chega a ser absurda. É um sacrifício enorme para chegar a um posto de gerência, né? É muito difícil. E toda uma estrutura e todo um cenário que se montou para deixar o negro à parte, deixar a mulher à parte. Em relação ao serviço doméstico, também são os negros, na maioria mulheres, que cobrem o mercado, 59,1%. Num país cada vez mais urbano, os negros representam 60,3% dos trabalhadores do campo. E na construção civil, setor que mais absorve mão de obra sem qualificação, 57,9% da força de trabalho é formada por negros. Entre os negros que têm trabalho registrado, 60,4% ganham até um salário mínimo. Primeiramente, destacando as mulheres negras. Os indicadores das mulheres negras no mercado de trabalho brasileiro são francamente ruins. A taxa de desemprego de mulheres negras ela é maior do que dos outros grupos, mais do que o dobro da dos homens brancos. O o rendimento médio das mulheres negras em relação aos homens brancos é medido na casa de 1/3, quer dizer, ganham a diferença do rendimento de brancos para mulheres negras, homens brancos e mulheres negras, é cerca de 200%. Né? 3 em cada 4 mulheres negras ocupadas no mercado de trabalho brasileiro trabalham sem nenhum tipo de garantia legal, 1 em cada 5 trabalham como empregadas domésticas. Então, esse tipo de realidade, ela pode também passar por uma mudança qualitativa, ações afirmativas para esse segmento. O que está faltando é a vontade política da sua implementação. Entre 1996 e 2006, a proporção de brancos pobres passou de 21,5% para 14,5%, uma redução de 33%. Já no caso da população negra, essa redução foi de 29%, de 46,7% em 1996 para 33,2% em 2006. Como explicar tantas diferenças? Há um aspecto da desigualdade que ela poderia ser apenas econômica. Há um aspecto da desigualdade que seria apenas educacional. Há um aspecto da desigualdade que seria social. Mas, no fundo, o que todos os números que surgem atualmente das estatísticas é que há um componente racial que não está explicado, onde as pessoas são escolhidas, há um filtro onde elas são escolhidas pela cor da pele. A tarefa dos que combatem o racismo é de inclusão racial, também social, econômica, mas é de modificar esse quadro dessa pirâmide. O fim da escravidão, sem um programa de inserção no mercado de trabalho, sem políticas públicas de inclusão, sem um plano de educação e capacitação e sem mecanismos de acesso à moradia e urbanização, deixou milhões de homens e mulheres entregues à própria sorte. Depois de anos e anos de trabalho, os ex-escravos tinham muito pouco para recomeçar. Tudo tem a ver com a abolição. Um país que viveu 350 anos de escravidão e nem criou nenhuma política ou pré-abolicionista ou após a abolição que levasse os negros ao chamado a nova sociedade vigente. Então isso tem reflexo no mercado de trabalho. O Brasil, para ser moderno, para ele avançar, ele vai ter que reconhecer que tem um problema histórico sério que ele não conseguiu encarar com responsabilidade. Apesar do trabalho duro e o rigor da maioria dos senhores, muitos, mesmo cativos, conseguiam gerar renda através de roças que eram tocadas nos momentos que deveriam ser dedicados ao descanso ou realizando tarefas remuneradas. Alguns até compraram sua euforia a partir disso. Existem 2 casos
interessante histórico a ser observado, que é o caso do Chico Rei, em Minas Gerais, que vai comprar alforria na medida que ele acumulou ouro no seu cabelo, e o caso do pai do Dom Obá, em Lençóis, na Bahia, que é um príncipe iorubá, né, que vem para o Brasil como escravo, vai trabalhar em Lençóis nas minas de diamante, consegue acumular um pouquinho de diamante e comprar a sua alforria. E seu filho nasceu livre, foi educado, né? Então você também, há casos como esse, mas essas histórias são muito pouco conhecidas na sociedade. A Caixa Econômica Federal, fundada por Dom Pedro II em 1861, foi o primeiro estabelecimento bancário a aceitar depósitos e poupança dos escravos. Muitos escravos conseguiram reunir o suficiente para a compra da carta de alforria, através desse sistema. Você vai conhecer, inclusive, no Porto do Rio de Janeiro, todo o trabalho da organização dos negros, inclusive, isso antes da abolição, se chamava de organizar a Caixa de Pecúlio. A maioria dos trabalhadores alforriados, né, e livres que estavam no mercado de trabalho vão organizar a Caixa de Alforria para comprar alforria de escravo. Em todo o Brasil, esse movimento vai crescer. No entanto, a maioria dos recém-libertos pela abolição encontravam poucas opções nas cidades. Muitos converteram-se em biscateiros sem profissão definida, ou mesmo desocupados. Então, logo após a abolição e um ano após a proclamação da República, você viu todo um debate sobre migração. Qual seria o modelo migratório para o país? E você tinha toda uma tendência de favorecer a imigração de mão de obra branca europeia, proibir a mão de obra negra, a imigração africana, né? E aceitar um pouco de asiáticos. O que você vai verificar, na verdade, é uma criminalização da comunidade negra, não só da sua cultura, da sua religião, né? E nesse mesmo período, você vai observar, é que nasce a lei da vadiagem, né? Justamente, você vai criminalizar o negro que estava fora, que não tinha, na verdade, trabalho, que já não era para ter, naquele período não era para ter, né? Não tinha condições de você ter trabalho. Mas você vai criar uma condição considerável da imigração europeia ocupar mais espaço no mercado de trabalho no Brasil, chamado mercado formal de trabalho. As principais levas de imigração para o Brasil ocorreram entre o fim do século XIX e as primeiras décadas do século XX. Portugueses, italianos, espanhóis, japoneses e alemães, atraídos por terras oferecidas pelo governo, principalmente no sul do país. O governo oferecia passagens de navio e alojamentos temporários até que o imigrante conseguisse trabalho. O fato é que no modelo, né, a notação, a gramática ideológica do antigo modelo que o Brasil adotou é uma lógica que entende desenvolvimento como sinônimo de Europa, desenvolvimento como sinônimo de branqueamento, desenvolvimento como sinônimo de uma ocidentalização eurocêntrica, né, do país. E isso não foi favorável para uma construção de um quadro em que o crescimento pudesse beneficiar todos. Existe uma conexão direta entre a exclusão dos ex-escravizados e a política de imigração. No fim do século XIX e início do século XX, muitos no Brasil aderiram ou, no mínimo, foram simpáticos às ideias eugênicas. Chamado pensamento eugenista, um pensamento racista que dizia que enquanto esse país fosse um país de negros, de maioria negra, que naquele momento era de maioria negra, não seria um país moderno. A teoria da eugenia foi desenvolvida por Francis Galton, que era primo de Charles Darwin. Ele publicou em 1865 um livro chamado Talento Hereditário e Gênio, onde defende a ideia de que a inteligência é predominantemente herdada. O Brasil foi o primeiro país da América do Sul a ter um movimento eugênico. E com a chegada do embaixador da França no Brasil, Arthur de Gobineau, outro defensor das teorias racistas, esse movimento se tornou ainda mais forte, influenciando inclusive os republicanos. Em 1918, foi criada a Sociedade Eugênica de São Paulo, que apoiava teses de melhoria da raça humana por cruzamentos, com a finalidade de gerar a espécie perfeita. Essas teorias
afirmavam a superioridade germânica sobre todos, não existindo espaço para pessoas consideradas de raça inferior. Die Engländer behaupten, das deutsche Volk hat sein Vertrauen zum Führer verloren. Raça não é questão genética, até porque eu sempre digo que olhar pela genética é burrice, porque o mundo nasceu na África. Então qualquer pessoa vai ter vestígios de gene africano, porque nasceu lá, a humanidade nasceu lá. Hoje qualquer estudo científico, vários já demonstraram isso. Então isso não é o debate. O debate é aqueles que foram para o trópico ficaram mais clarinhos, que ficaram mais escuros. E como é que o ser mais claro e mais escuro na sociedade como a nossa no Brasil, que tem uma forte formação europeia, do ponto de vista cultural, isso interfere no seu lugar na sociedade.